Será mesmo possível você conseguir 10% ao mês de rentabilidade operando opções de ações? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Primeiramente, quando a gente fala em 10% ao mês, eu já vejo que a pessoa tem uma vontade muito grande assim de se expor a riscos muito grandes, né? Então, a pessoa com perfil mais arrojado. Só que a questão é o seguinte: conseguir 10% ao mês é possível? É, mas é provável ter isso com consistência? Não, não é provável. Mas eu vou fazer aqui alguns cálculos com vocês para que vocês entendam se há uma estratégia que você pode ganhar um percentual desse, né? E trabalhando ali, analisando o cenário econômico, escolhendo o ativo certo, se você consegue manter uma regularidade em um percentual inclusive maior do que esse. Então vamos aqui à minha tela, eu vou trazer aqui algumas estratégias simuladas para que vocês identifiquem aqui se é possível ou não. E eu acredito que alguma delas aqui você vai conseguir até mais do que 10%. E você pode inclusive replicar isso na sua carteira. Então fica comigo aqui, vamos à minha tela aqui para a gente verificar e fazer os cálculos com base em valores reais. Mas antes de falar da rentabilidade em si, vamos ver o quanto de dinheiro você conseguiria se tivesse uma rentabilidade recorrente de 10% ao mês. Vamos supor que você tem hoje 30 anos de idade. 30 anos de idade e você queira trabalhar ou investir por 20 anos. Lembrar que a média de rentabilidade do Warren Buffett, o maior investidor do mundo da história, aí, está estimado em 1,5 ao mês mais ou menos, algo em torno de 18 a 20% ao ano. Então se você tiver aqui um valor de, vou botar aqui, R$ 1.000, você tem um capital de apenas R$ 1.000 e você não vai fazer nenhum tipo de aporte, não vai fazer nada de aporte. Se você tiver uma rentabilidade mensal de 2,5%, né, vou desconsiderar a inflação para termos aqui valores nominais. Isso aqui é apenas uma calculadora. Você tem 30 anos, vai ter um único aporte de R$ 1.000 e vamos ver quanto você teria em 20 anos com a rentabilidade mensal de 2,5%. Você teria em 20 anos 155 mil. Você conseguiria aqui 154 mil só em juros. Beleza, uma rentabilidade muito boa. Agora vamos dobrar essa rentabilidade de 2,5% ao mês para 5% ao mês. Um único aporte de R$ 1.000 vai se tornar 21.789.000. Olha que doideira. Estamos falando aqui de juros compostos. Então aqui o valor começa pequenininho e ele vai crescendo, de 2 para 3, de 3 para 4, daqui ele vai de 4 para 7, de 7 para 12, de 12 para 20, para 33, 54, 90, de 90 para 148, está dobrando aqui, olha que absurdo. Bate R$ 1 milhão, estão falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em 14 anos você consegue chegar em R$ 1 milhão com um único aporte de R$ 1.000. Se você tiver consistência em 5% ao mês. E você teria uma renda passiva mensal de 926 mil, quase R$ 1 milhão por mês. Agora, se eu colocar aqui 7,5%, olha o quanto você teria. Você teria aqui 2 bilhões 763 milhões 742 mil 278 reais e 52 centavos. Você se tornaria bilionário. Bilionário, aqui estamos falando aqui de 19 anos. Em 19 anos você já seria bilionário. Um único aporte de R$ 1.000. Agora, se eu colocar aqui os 10% como a gente está falando, os 10% aqui, quanto é que daria isso daqui? 10% ao ano. Olha que doideira. Você teria 318 bilhões. Gente, é um valor absurdo. Um único aporte de R$ 1.000, 318 bilhões em 20 anos. Se eu colocar aqui 25 anos, você com 55 anos de idade, quanto teria? Deixa eu ver aqui. Ficou difícil, tem tanto número aqui, ó. 1.000, milhão, bilhão, trilhão. Nós estamos falando de 42 trilhões. Você entende que o porquê que é impossível você ter consistência de 10% ao mês? Você entende que o porquê de que essas promessas de 10% ao mês, que algumas empresas surgem na mídia pedindo para você colocar o seu dinheiro lá e aí vai te remunerar 10% ao mês? Você percebe porque isso não existe?
Porque não tem como você ter uma consistência num valor tão grande como esse. Se você tivesse, o PIB do mundo não pagaria, em 30 anos o PIB do mundo não pagaria o valor que você teria. Então, assim, é impossível você ter consistência, mas é possível você conseguir isso uma vez ou outra? Sim, é possível conseguir uma vez ou outra. Só que você vai estar exposto a um risco tão grande que às vezes não compensa você fazer algo nesse sentido. Então eu vou mostrar aqui no outro vídeo uma forma de você conseguir um percentual que não seja tão agressivo quanto esse, porque o que importa para você chegar no seu objetivo não é simplesmente o percentual que você está ganhando, mas a consistência. Olha que o Warren Buffett é o maior investidor da história, não é por conta do percentual que ele vinha ganhando, porque é apenas 1,5%, 1,5%, 1,6%, algo em torno de 18% a 20% ao ano, mas é o tempo que ele passou com consistência nesse percentual. O problema é que o investimento que o Warren Buffett faz, assim como o Luiz Bassi, os grandes investidores buy and hold, né, que ele compra ali e segura para o longo prazo, o caso é que eles compram muitas ações, e ações é um investimento muito volátil. Você tem uma alta muito forte, uma queda muito forte, e aí na média daquele período você encontra ali um percentual que vai ser superior à média, né? Só que diferentemente das outras pessoas, a gente não tem, na verdade a maior parte das pessoas são assim, a gente são muito enviesadas, as pessoas são enviesadas e não consegue manter uma estratégia por muito tempo. Então quando você começa a ter uma estratégia que te paga 1% todos os meses bonitinho, você já acha aquilo pequeno, você não tem paciência de esperar. Aí você quer uma que pague 2%. Se você conseguir que te pague 2%, aí você não quer mais esperar, você quer de 3%. Depois você não quer mais esperar de 4%. Aí depois você entra num risco tão grande que você dá uma ré gigantesca e perdeu a consistência. Então você precisa ter uma cabeça no lugar no sentido de que os investimentos que irão te trazer algum tipo de retorno palpável não precisa ser 100% em renda variável. Inclusive, eu tenho estudos que demonstram que você tendo uma mesclagem na sua carteira, uma mesclagem inclusive com a maior parcela em renda variável ou em renda fixa e uma pequena parcela em renda variável com maior volatilidade ali, você consegue ter um rendimento muito maior ao longo do tempo e ter menores perdas durante a crise, e você associar essa sua carteira a investimentos com opções de ações, por exemplo, algumas estratégias com consistência de ganho, você acaba tendo uma rentabilidade mensal muito superior à média. Então essa é a ideia, você tem uma estratégia clara, testada, e que você monitore, você atualize mês a mês. Então é isso que importa para você ter uma rentabilidade boa. Então, partindo da premissa aqui do nosso escritório aqui da Sólida, estamos operando opções aqui de ações nas carteiras dos nossos clientes e operações que são mais conservadoras. Só que conservadoras com ganhos consistentes que são adicionados aos ganhos que a carteira da pessoa já tem. Então, quando você pega a média de rentabilidade, ela é muito superior à média, né? Então, se você quiser uma análise da sua carteira de investimentos, eu vou deixar um link aqui na descrição para você clicar e a gente vai entrar em contato contigo. Uma análise gratuita, uma visão externa da sua carteira, para ver se ela está alinhada com o seu perfil, se está alinhada com o momento econômico, se está alinhada com o objetivo que você quer chegar. Então, fica ligado aqui e se inscreve no canal também. Se você não tiver inscrito, se inscreve, ativa o sino de notificações, que aí todos os vídeos que a gente for postando, você vai recebendo em primeira mão. E eu vou estar postando outro vídeo aqui, mostrando algumas estratégias em que você não precisa ganhar 10% para chegar num objetivo. Basta que você não precisa ganhar 5% também. Se você ganhar 2,5%, e essa é a média dos 2 últimos anos aqui do nosso cliente do escritório, se você ganhar 2,5% com consistência, é uma rentabilidade absurdamente alta. Por quanto tempo a gente vai conseguir algo nesse sentido? Vai depender muito do cenário econômico. A economia ela define o quanto você vai estar ganhando, e se você não tiver uma estratégia para mudar a carteira, rebalancear ela no tempo certo, você também acaba diminuindo muito a sua rentabilidade. Então, clica no link, se inscreve nessa análise gratuita de carteira e ativa os notificações, que a gente vai fazer um outro vídeo demonstrando algumas estratégias para você ganhar aí algo em torno de 2,5% a 5%, mas dimensionando o risco. Aí você vai dosar o risco que você quer correr. Lembrando que eu sou muito a favor daquela ideia de que você tem que pensar muito mais na proteção do que simplesmente partir para cima do ganho. Porque quando você caminha devagar, mas sempre para frente, você chega no objetivo. Mas se você dá saltos para frente e salto para trás, você não chega a lugar nenhum. Você fica no mesmo lugar ou piora a sua situação. Então não é isso que a gente quer. Então te vejo no nosso próximo encontro.